irmãos? Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E quero iniciar esse culto aqui, irmãos, lendo o Salmos 101. Salmos capítulo 101, que diz a palavra do Senhor assim: cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Irmãos, aqui você vê que os salmos, todos os salmos são proféticos. Muitas pessoas acham que salmos são apenas louvores, são cânticos. Todos os salmos são proféticos, todos os salmos têm uma mensagem de Deus clara para nós. Aqui começa uma pessoa falando, né? Ele dizendo, como se estivesse falando para Deus, que ele não ia colocar coisas má diante dos seus olhos. Não é? Isso é muito importante, irmãos. Aqui diz no versículo 2, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Então, nós temos que aprender, principalmente dentro da nossa casa, que é o lugar onde a gente mais nega a Deus, é dentro da nossa casa. A gente tem que aprender a nos portarmos com inteligência, usar o raciocínio lógico que Deus nos deu, raciocínio matemático, aquele raciocínio que você usa quando você está dirigindo um carro, quando você está fazendo coisas que necessitam de você calcular, de você analisar. Esse raciocínio lógico você tem que usar principalmente no seu relacionamento familiar, porque senão você fica deixando o inimigo colocar pensamento na sua cabeça, você fica deixando pensamentos maus. Você se lembra da história de Caim? Deus falou para Caim: Caim, cuidado com esses pensamentos maus, ele pode tomar conta de você. E é por isso que às vezes a gente não consegue ser feliz. Deus está nos governando, Deus está na nossa vida, Deus governa a terra, só que governa para quem é servo dele. Você, por exemplo, que é brasileiro, você está vivendo debaixo das leis lá da Índia ou debaixo das leis do Brasil? Quem governa você, que é brasileiro, são as leis e o poder brasileiro. Assim também,
Deus governa aquele que é povo dele. Não só aquele que é escolhido, que é eleito, mas principalmente aquele que, depois de ser escolhido, aceita a eleição, aceita o chamado de Deus, luta todos os dias para ser um servo de Deus, para assumir o relacionamento com Deus. E para isso, você tem que usar a sua inteligência. Você precisa de determinar para você mesmo, por causa da nossa tolice, por causa da nossa miséria, por causa da nossa falta de capacidade de nos observar, de observar a nós mesmos, de nos analisar, de nos julgar, nós deixamos de ser felizes, deixamos de evoluir, deixamos de nos chegarmos a Deus. Deus querendo o melhor para nós, nós acabamos andando nos nossos próprios caminhos. Isso não é bom, irmãos, porque o tempo vai passando. O dia que você tem é hoje, o dia que você tem é aquele momento. Você não pode saber até quando você viverá. Não caia nessa ilusão que o mundo cria, que você vai ser feliz o ano que vem. Deus te chama para ser feliz hoje. Deus te chama para nascer de novo hoje. Deus te chama para recomeçar hoje. Por isso que a palavra de Deus é tão importante. A gente tem que meditar nela de dia e de noite e tem que trazer para a nossa vida, porque o inimigo vai nos afastando de Deus. Você tem que entender que desde quando você nasceu, você era uma folha em branco, e esse sistema do homem aí, esse sistema perverso do homem aí, ele escreveu em você muita coisa que não tem nada a ver com você, nada a ver com a pessoa que Deus escolheu, que Deus olhou do céu, se agradou de você, viu coisa boa em você. Deus tem mostrado para você as suas coisas erradas. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça e do juízo. A lei de Deus já está escrita no seu coração, mas você não para observar. É você que tem que observar e tomar decisão a cada dia, muitas vezes a cada hora. Como diz aqui, olha, não porei coisa má diante dos meus olhos, né? Um coração perverso se apartará de mim. Está lutando aqui, ele está lutando. E aí, quando chega no versículo 5 aqui, Deus começa a falar. Aí Deus fala de quem ele se agrada e de quem não se agrada. A partir do versículo 5 é o próprio Deus falando. Deixando claro que Deus não aceita o engano, a mentira, né? A soberba, a arrogância. Daí muita gente pode falar, não, eu não sou soberbo. Como que não, se você se baseia no seu próprio gênio? Você quer viver de acordo com o seu gênio? O próprio nome já diz, né? Gênio. Isso não é de Deus, irmãos. Nós somos chamados para ter os pensamentos de Jesus, para andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, sentir como Jesus sentiu, embora a gente não vá alcançar ser como Jesus. Mas o que Jesus falou? Ser perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Ser santo como eu sou santo. Se você vai conseguir ou não, isso não importa, mas você tem que lutar e tem que querer. Você tem que querer mudar. Porque o diabo vai te pegar na sua fraqueza. Vai estar sempre te pegando na sua fraqueza. Embora a sua fé seja pequena, mas ela é poderosa. Olha só a história de Davi. Davi era um jovem,
vai enfrentar um guerreiro que era muito maior do que ele, muito mais forte do que ele, mais treinado. Tanto é que o exército de Saul não tinha um homem ali que tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Mas o que Davi usou? A fé. A fé. É isso que Deus pede para nós. Ou você crê ou você não crê, irmão. Isso é um problema seu. Mas você tem que começar a crer. Entendeu? Já começar a entender que quando você entra numa igreja, é Deus que está te levando. Não é porque o pastor isso ou porque não sei o que lá. Deus está te levando naquele lugar. Porque Deus quer te mudar. Se não fosse para você mudar, se você já fosse santo, você não precisava de vir à igreja nem ler Bíblia, não. Se Deus está te trazendo à igreja, que é a dele, a Bíblia diz aqui claramente que as ovelhas, no capítulo, no Salmos capítulo 100, diz aqui, olha, versículo 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós somos ovelhas de Deus, fomos criados por Deus. Deus nos traz à igreja para nos ensinar. A igreja é um lugar santo, por quê? Porque tem a presença de Deus, não é por causa do homem, não. E não tem pastor santo, não tem sacerdote santo, isso não existe, só teve um sacerdote santo aqui na terra, chamado Jesus, que é o próprio Deus. Então essa história de você vir à igreja para ficar olhando para os outros, Deus traz você à igreja para você olhar para Deus. Entre na casa do Senhor com temor, com tremor, com respeito. Busque a presença de Deus dentro da casa de Deus. Não é lugar para você vir sentir prazer, igual muita gente fica nessa ilusão de que o louvor tem que ser lindo, porque a palavra tem que ser linda. Meu irmão, o lindo já aconteceu. Deus te trouxe na igreja. Esse é o lindo. E o que tem de lindo na igreja? O próprio Deus. Se você não crê que Deus está na igreja, Deus vai estar onde? Jesus não deixou claro que aonde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, o nome dele, ele estaria lá? Ou você não crê? Você não crê no que está escrito, você só crê naquilo que você quer crer. A palavra de Deus, meu irmão, ela é fiel, ela não volta atrás. A palavra de Deus é verdadeira. E é para quem crê mesmo. Quem duvida, quem coxinha em dois pensamentos, quem fica em cima do muro, não vai alcançar. E para isso, para você sair de cima do muro, para você parar de ficar questionando a Deus, comparando Deus com o homem, você tem que tomar a decisão de se converter. Você tem que determinar para você. Por isso até que às vezes eu acho correto muitas igrejas de doutrina, como a Assembleia de Deus, por exemplo. Porque tem gente que parece que tem que amarrar num cabresto. Entendeu? Mas a Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Eu prefiro que você, sem doutrina nenhuma, pela liberdade, você tome a decisão de você servir a Deus, de você adorar a Deus, de você se converter, de você ter temor a Deus, de você desejar que Deus entre na sua vida. Que é isso que importa, irmãos. Irmãos, entenda uma coisa. Todas as histórias que você tem acreditado nelas, elas vão ter um fim. E o fim é dramático. Por mais que tudo dê certo com você, vai dar errado. Vai dar errado. Porque ou você vai morrer primeiro, ou vai morrer quem você ama. E aí você vai ver que seu poder é nenhum. Todo aquele sonho, toda aquela ilusão sua não é nada. Entendeu? Somos chamados para sermos pessoas espirituais.
somos chamados para a ressurreição e vida eterna. Somos chamados para viver com Deus no céu. Isso é o que importa, irmãos. É nisso que você tem que se agarrar. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 40, que diz a palavra do Senhor assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E José veio a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhes disseram: tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Você vai ver uma referência aqui em Gênesis 41:16, Daniel, capítulo 2, versículo 28 e 47. E José disse: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e a espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que, ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio de seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes
se esqueceu dele. Irmãos, aqui, olha, é um relato muito lindo, né? Que José, ele mostra a ousadia dele como servo de Deus. Porque eu sempre prego para vocês aqui. Muitas pessoas que Deus traz à igreja não entendem que o relacionamento com Deus é individual, que Deus não faz diferença entre pessoas. Assim como Deus chamou Abraão, assim como Deus chamou Noé, assim como Deus chamou Josué, assim como Deus chamou Jacó, Deus chamou você também. A única diferença é que eles aceitaram o chamado de Deus e buscaram fazer a vontade de Deus. Não ficaram questionando a Deus. Né? Como a palavra do Senhor diz, quem és tu que replicas Deus? Não ficaram questionando a Deus. Aceitaram a palavra pela fé. Por isso que o livro de Hebreus, no capítulo 11, ele explica como essas pessoas tiveram um relacionamento com Deus, que foi pela fé, por crer na palavra do Senhor. E você fecha o teu coração, você não dá valor o fato de Deus ter te chamado, você fica querendo uma coisa material, você fica querendo que Deus apareça com uma carteirinha de Deus, com uma roupa de Deus, e ainda as pessoas dizendo, não, ele é Deus mesmo. É isso que você fica procurando. As pessoas vêm na igreja procurando a coisa material, procurando milagre. Ela vai na igreja procurar um milagre, sendo que o milagre já aconteceu. Deus olhou do céu e chamou a pessoa. A mesma Bíblia que a pessoa tem é a que eu tenho. A mesma Bíblia que a pessoa tem é que o japonês, que o alemão, o chinês tem. É a mesma palavra, é o mesmo Deus. E a pessoa não compreende isso. Não se valoriza, não dá valor ao chamado que Deus fez, por isso não tem ousadia. Aqui José está numa situação complicada, era uma pessoa simples, uma pessoa pobre, uma pessoa que passa por uma série de tragédias, está numa cárcere injustamente, mas não se revolta contra Deus, ao contrário, quando ele tem uma oportunidade, ele fala, não, peraí meu irmão, quem interpreta sonho é Deus. E você, muitas vezes, Deus te dá o sonho e você nem liga, você acorda, você nem liga. Deus está te dando sonhos espirituais para te alertar e você nem liga. A Bíblia diz que Deus fala com a gente de noite. Aqui a Bíblia está mostrando que até para o ímpio, para o pecador, o padreiro aqui era um pecador, tanto é que o faraó mandou matá-lo. Deus deu o sonho para ele. E Deus deu oportunidade para José interpretar esse sonho. E Deus faz isso na sua vida, irmão. E você não vê, você não enxerga. Você não presta atenção, não dá valor. Por isso que eu estou sempre dizendo para você, assuma o seu relacionamento com Deus. Amém, irmãos?